primeira igreja presbiteriana de Porto Alegre, em maio, o mês da família, promoveu um workshop aos seus membros com o tema Adoração no Lar. As palestras foram organizadas com base no livro de mesmo nome de Joel Bick. O propósito foi despertar a igreja para a necessidade do culto doméstico, não apenas para com as crianças, mas para diversas famílias em diferentes contextos e com diversas idades. Esse workshop é agora disponibilizado aqui no YouTube da IPPA, para que a sua vida possa ser impactada com esse estudo e despertada para a promoção do culto doméstico. Aproveite o curso a seguir disponibilizado para você e para a sua família. Qualquer dúvida, mande-nos um e-mail para equipederedes001@gmail.com. Que Deus abençoe. Bom dia, amados irmãos. Queridos, falar sobre família, ou sobre a família, é algo muito importante. Quando se fala de bases teológicas, para o culto doméstico, para a própria família, primeiro, vamos definir essa questão. O que é base? Base é alicerce. Esse templo aqui, por exemplo, o alicerce dele nós não vemos, mas com certeza a estrutura desse alicerce é profunda, para aguentar todo esse peso aqui. A mesma coisa, esse templo novo que está praticamente terminado, a base, eu me lembro que quando os guindastes da empresa estava perfurando para colocar as sapatas, para colocar, era muito profundo, tem mais de 3 metros de profundidade, depois colocando aquelas colunas prontas de concreto, depois colocando os concretos, eu fiquei observando tudo isso e vendo como é importante ter uma base a respeito disso. A base de uma família, toda ela, seja ela cristã ou não cristã, ela precisa ser, não é questão teológica, questão bíblica. Esquece a teologia, tá? Falar de maneira um pouco mais clara e simples, Precisa ser a base bíblica, porque é a Bíblia que a gente estuda, é a Bíblia que a gente lê. O culto doméstico, quem faz, quem tem feito, quem já fez, usa o quê? Sempre usou a Bíblia. Não vai outra usar. Pode usar até um livro, dependendo da questão da criança, etc., para na linguagem da criança, para ficar mais fácil para a criança poder entender, e não está errado. Mas esse livro, a base de que ele tem, precisa ter o quê? Ensinamentos das Escrituras. Eu quero ler um texto aqui, queridos. É um texto relativamente conhecido por todos nós, que é Deuteronômio capítulo 6. Eu quero ler do verso 1 ao verso 9 e depois do verso 20 ao 25. E nós vamos ler da seguinte forma, tá bom? Eu vou ler aqui o primeiro versículo e como quase normalmente a gente faz, a igreja em uma só voz vai ler os versos pares até o verso 9. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao 9 e depois do 20 ao 25. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te se ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, em andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Agora o verso 20. Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão.
e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Deus de graça e de bondade e de misericórdia, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, cada família que aqui está, os outros irmãos que estarão trazendo uma breve meditação a esse respeito, que o Teu Espírito Santo, mais de qualquer outra coisa, aplique isto na nossa vida. Oramos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Queridos, eu quero colocar aqui rapidamente, depois a Silvana vai dar uma palavrinha aqui também, a esse respeito do culto doméstico nas pessoas um pouco mais de idade, né? Queridos, assim, olha, só um contexto rapidamente aqui para que você possa compreender. Lembra que aqui Deus está falando com Moisés, para Moisés repetir tudo isso para o povo de Israel. O povo aqui está no deserto. O povo aqui já está no deserto, né? E Deus está transmitindo o tempo todo para Moisés o que ele deveria dizer para a nação de Israel. Lembrando que esse povo, eles ficaram 430 anos, como tem uma outra versão, né? Mas em tese 400 anos, 4 séculos. 4 séculos vivendo como escravos. Uma cultura profundamente difícil, sofrendo de todos os tipos. E Deus depois, de maneira poderosa, milagrosa, com certeza, né, que a Bíblia mostra para nós, eles são libertos por meio de Moisés. Deus, na sua soberania, trabalha com Moisés e você conhece toda a história. Esse é o contexto, né? O livro de Deuteronômio, ele é praticamente uma repetição, na sua maioria, do que fala o livro de Êxodo e Levítico, inclusive Números também, né? Ele é uma repetição praticamente. E é bom você, quando lê os primeiros 5 livros da lei, ou Pentateuco, como é chamado, você dá uma atenção muito maior no livro de Deuteronômio, porque ele vai repetindo várias coisas importantes que Deus já havia falado, né? Porque Deus é didático, né? Deus, ele não tem pressa em fazer as coisas. Um exemplo, quando o povo está no Egito, e quando Deus prometeu a Abraão que dele ele faria uma grande nação, e iria abençoar todas as famílias da terra, Deus não teve pressa de cumprir isso. Não teve pressa de dar um filho para Abraão, para Sara, que eles não tinham condições, né? Deus, ele é didático assim. Eu e você, nós que especialmente os dias que estamos vivendo, na tecnologia avançadíssima que a gente vive hoje, apertou um botão, já está tudo ali, né? Você aperta o seu botão no seu celular ali, o que eu estou falando aqui, você talvez vai até conferir se isso que eu estou falando aqui é verdade, porque é tão rápido, né, queridos? Então o que acontece? O principal daqui, Deus está preocupado com quem aqui, no texto? Está preocupado com as crianças, com os filhos. Por isso que Deus fala, no versículo de número 7, você vai ver isso, né? Verso 6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno, aqui não é uma opção, é uma ordem, é mandamento, né? Estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, assentado, andando pelo caminho, e ao deitar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. Isso precisa acontecer desde quando temos filhos pequenos, e aqui na igreja hoje, graças a Deus, tem muitas crianças. Nesta época, precisa acontecer quando estão adolescentes, precisa acontecer quando já estão jovens, e nós, como estamos adultos mais maduros, precisa continuar a mesma coisa. Porque é isso que vai nos dar o norte para vivermos neste mundo aqui. E não tem o melhor lugar para fazermos isso, não é na igreja, queridos.
Tanto é que quando a gente está falando aqui, não eu especificamente, mas quem está à frente aqui observa, um bom grupo de pessoas parece que está no mundo da lua. A gente percebe isso claramente pela afeição que a gente vê as pessoas. Tem uns que estão olhando para a luz, não sei se ela chama muita atenção, ou está olhando o celular por alguma razão. Está longe, está longe. É por isso que às vezes se faz assim, você depois fazer perguntas, você não vai fazer porque não entrou aqui. Você entrou aqui, saiu, foi embora, não entrou no coração. Eu vou fazer pergunta, não sei. Realmente não sabe. Por que eu estou dizendo isso? Porque se na minha casa eu não faço isso com os meus filhos, isso aqui tudo é muito bonito, queridos. Isso aqui, literalmente, eu estou careca de saber isso aqui. A questão é quando eu saio daqui, ó, daquela porta, pego o carro e vou para casa. Essa é a questão. E é isso que Deus está falando aqui com esse povo. Essa é a questão aqui. Então, queridos, que você, nessa manhã, você possa se preocupar mais com isso. Se você não fez isso quando criança, quando os filhos são pequenos, e hoje são adolescentes ou jovens e não tem muito o que fazer, o que você tem que fazer, meu filho? Você que é pai e que é mãe, filho de adolescente e é jovem, e você fala assim, meu filho, minha filha, não quer saber de nada. Quem que é o culpado disso? É o pastor da igreja. A primeira coisa que eu ouço é isso. É o presbítero da igreja. Não, meu irmão, é você. Porque quando você tinha consciência, você já tinha consciência da vida cristã, você não fez isso com seus filhos. E vão sair fora. É natural, infelizmente, queridos. A nossa tendência humana do coração pecaminoso é sair fora. Eu não tenho desejo de ler Bíblia. Eu não tenho desejo de orar. E muito menos desejo de estar em comunhão com as pessoas. Há outras coisas, na minha visão, muito melhor do que isso. É natural, queridos. Então, quando Deus fala de escrever, de assentar, andando pelo caminho, e etc., Deus tem um propósito. Faz isso enquanto é criança. Provérbios, Salomão vai dizer que a criança já nasce com uma estultícia absurda. Que Deus abençoe. Silvana, por favor, vem cá. Ela vai trazer uma palavra também. Queridos, que Deus abençoe você, tá bom? Que Deus possa fortalecer a nossa vida para continuarmos servindo o nome do Senhor. Bom dia, queridos. A tarefa de falar sobre o culto doméstico na família sênior. Nós somos sênior, passamos dos 60, 65, 68 e por aí vai. E alguns têm a nossa idade ou um pouco mais que isso. E como nós vamos ter esse culto doméstico? Precisamos continuar, porque o texto que foi lido, Deuteronômio, capítulo 6, o verso 2 diz, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Então, é todos os dias. E como nós fazemos o culto? Nós criamos uma afinidade tão grande que nós chegamos assim e fazemos assim, ó. Aí o outro começa a orar. Isso é um chamado para orar. Por quê? E aí eu disse para ele que quando nós começamos a nos interessar um pelo outro, a nossa forma de comunicação era assim, sentávamos perto um do outro e segurávamos no dedinho, mexia na mão do outro. Mas tem essa afinidade. É o nosso jeito de fazer isso. Um começa a cantar, o outro canta junto. E um chama o outro para orar, mas não precisa dizer, vamos orar. Só isso. Isso é uma ideia para celebração e para fazer o seu culto doméstico. Importa que nós estejamos buscando ao Senhor e encontremos a nossa possibilidade para que esse aprendizado se faça e o crescimento espiritual virá. E olha o que ele diz de promessa, e que os teus dias sejam prolongados. Só com a graça de Deus.